hoje a gente vai mergulhar numa das figuras mais fascinantes, poderosas e, vamos ser sinceros, mais mal compreendidas das religiões afro-brasileiras. A pombagira. Com certeza. As fontes que a gente tem aqui são, nossa, praticamente uma escavação arqueológica das origens dela. Mostram que ela é muito, mas muito mais complexa do que aquele estereótipo, sabe? Da mulher sedutora, do demônio. Exato. Nossa missão aqui é meio que desmontar esse quebra-cabeça, entender como essa entidade foi construída pedaço por pedaço ao longo dos séculos. Ok? Vamos lá? Pois é, e o mais incrível, para começar, é que a pombagira não é uma coisa só. Ela não é uma divindade que veio prontinha da África, nem foi, tipo, inventada do zero no Brasil. Certo. A melhor imagem que a nossa fonte dá é a de um palimpsesto cultural. Sabe aqueles manuscritos antigos? Que o texto era raspado para se escrever outro por cima, mas o antigo nunca sumia de vez? Sim. Sempre ficava uma marquinha, uma sombra do que estava antes. Exato. A pombagira é isso. Para a gente entender, tem que enxergar as camadas. Tem a base da África Central, uma camada de poder da África Ocidental, uma outra de feitiçaria europeia e, por cima de tudo, a camada da sociedade brasileira do século XX. Adorei a imagem do palimpsesto. Então vamos começar a raspar a primeira camada. A fonte diz que a gramática dela, a estrutura fundamental, vem da África Central. E tudo começa com o nome, pomba-gira, que não tem nada a ver com uma pomba que gira, né? Nada a ver. Vem de um termo bem mais antigo, empambundila. O que isso quer dizer exatamente? Então, esse nome é a chave de tudo. Em Kikongo, que é uma língua banto, em Pambu significa bifurcação, encruzilhada. E Ngila significa caminho, estrada. Ah, então empambundila é... É literalmente o senhor dos caminhos na encruzilhada. É uma entidade, um Kisi, que guarda as passagens, que abre e fecha as portas entre o nosso mundo e o mundo dos espíritos. Peraí, você disse o senhor, Uhum. masculino. Então, a origem do nome da pomba-gira, essa figura que é o suprassumo da feminilidade, é uma entidade masculina. Exatamente. Na sua origem, um pambungila é inequivocamente masculino. Ele é o guardião. E a encruzilhada, nesse contexto, não é um lugar perigoso, do mal, como a gente pensa no Te Ocidente. entendi. É um ponto metafísico de poder absoluto, onde todos os caminhos se cruzam e todas as possibilidades existem. E ele era o dono desse poder todo. Nossa, isso já muda tudo. Então a encruzilhada é um portal de poder e o guardião original era masculino. Mas a grande virada é essa transformação. Como é que esse senhor da encruzilhada vira uma senhora? Aí entra a criatividade da diáspora no Brasil, né? Foi uma mistura de adaptação de som com uma necessidade, digamos, teológica. Como assim? O som de Mpambundila, no ouvido de quem falava português, foi se transformando. Virou bombongira, depois pombagira. O nome, que soava feminino, caiu como uma luva para uma necessidade que a Umbanda, que estava nascendo ali, tinha. Faltava uma peça. Exatamente, faltava uma contraparte feminina para o Exu. Se o Exu era o dono do poder masculino da rua, precisava existir uma dona também, entende? Faz todo sentido. Então o nome foi, digamos, feminilizado pelo som e a função foi criada para preencher esse vácuo. Essencialmente, o Impambungila original foi dividido em dois no Brasil. Isso, a essência masculina ficou com os Exus e o nome deu origem a essa nova falange de espíritos femininos. O Senhor dos Caminhos foi ele mesmo bifurcado. É uma bela ironia. Uma ironia perfeita. Incrível. Ok, isso explica Pombogira, mas ela também é chamada de Lebara. E a fonte indica que essa é outra história de bricolagem religiosa fantástica. É a mesma lógica de apropriação. É a mesma lógica, só que vindo de outro lugar da África, o que mostra como essas culturas se misturaram no Brasil. Essa é a nossa segunda camada do palimpsesto, a matriz iorubá. Da África Ocidental? Isso. Lebara é uma corruptela de Elegbara, que é um título, um epíteto de altíssimo poder dado ao orixá Exu. E o que significa Elegbara? Significa o senhor, ele, da força, ou o dono do poder, Agbara. Agbara é a força vital, a energia que faz as coisas acontecerem. E, de novo, Exu Elegbara é uma figura indiscutivelmente masculina. De novo. O principal símbolo dele é o ogô,
que é um bastão em formato de falo, representando a virilidade, a fertilidade, poder de realizar. Espera aí, então temos duas origens de nomes, de títulos, que são masculinos, por uma figura que é a própria imagem do feminino. Isso não pode ser só coincidência. Não é? A fonte sugere que não foi só um erro de pronúncia, tipo, as pessoas ouviram errado. Parece que tem uma intenção por trás, uma apropriação de poder. É exatamente essa palavra. Não foi um erro, foi uma reivindicação. Ao ser chamada de Lábara, a pombagira não está só pegando um nome emprestado. Ela está declarando: eu sou a senhora da força. Eu tenho o mesmo Agbara que o Exu masculino. Nossa, isso é muito forte. É revolucionário. E reflete uma necessidade social muito profunda dentro dos terreiros. Mulheres, pessoas da comunidade LGBTQIA+, todos os marginalizados precisavam de uma divindade que espelhasse a própria luta por autonomia, por poder. E ela se torna essa divindade. Ela se torna a Exu Mulher, uma figura que a teologia iorubá tradicional não tinha, mas que a realidade brasileira exigiu que existisse. Ela não é a esposa de Exu, ela é Exu na sua manifestação feminina. É incrível como esses nomes de poder foram ressignificados. Mas a pombagira que a gente vê hoje, com aquela estética de saia vermelha, leque, champanhe, isso não me parece ter uma raiz africana tão direta. Não tem mesmo. A fonte aponta para a Europa, né? E menciona um nome que todo mundo conhece, Maria Padilha. Eu sempre achei que fosse só uma lenda, mas ela existiu de verdade. Existiu. E essa é a terceira camada do nosso palimpsesto, a influência ibérica. Maria de Padilha, com 2 L's, foi uma nobre de Castela, lá na Espanha do século XIV. Uau! Ela era amante do rei Pedro I. E a corte, claro, era um ninho de cobras. Espalharam o boato de que ela era feiticeira, que usava magia para manter o rei apaixonado e sob o controle dela. A clássica história da mulher poderosa que é logo chamada de bruxas. Sempre. Mas o fascinante é que depois que ela morreu, a lenda cresceu tanto que ela virou uma entidade do folclore mágico popular. A fonte cita registros da Inquisição dos séculos XVI e XVII. Da Inquisição? Sim, em Portugal e na Espanha, de mulheres sendo presas e julgadas por invocarem Dona Maria Padilha para fazer feitiços de amor, para amarrar homens, para conseguir o que queriam. Ou seja, ela já era uma pombagira na Europa muito antes de cruzar o Atlântico. Que loucura! Então, ela já era essa figura da feitiçaria popular muito antes de chegar ao Brasil e virar chefe de falange na Umbanda? E as práticas de magia que a gente associa a ela, tipo as famosas amarrações, também vêm daí? Totalmente. A análise mostra a influência direta de grimórios, sabe? Aqueles livros de magia que circulavam na Europa clandestinamente. O mais famoso era o Livro de São Cipriano. Já ouvi falar. Era uma espécie de manual de feitiçaria. Muitas das técnicas que hoje são a assinatura da pombagira, escrever nome em papel, usar mel e pimenta, fazer boneco para influenciar alguém, estão descritas passo a passo nesses textos medievais. Isso é surpreendente. Muita gente assume que toda a ritualística da Umbanda é puramente africana. Descobrir que uma amarração tem um pé nos grimórios medievais europeus é quase contraintuitivo. Pois é. Então, a pombagira é, de certa forma, a herdeira de uma tradição de magia europeia, que a própria Europa tentou apagar na fogueira da Inquisição. Exatamente isso. Ela se torna a guardiã desse conhecimento mágico marginalizado. Ela é a bruxa que sobreviveu à fogueira e encontrou nos terreiros brasileiros um lugar para reinar. E isso explica a imagem dela. Totalmente. A estética, ela não se veste como uma iabá africana. A roupa dela é a da dama da noite europeia, da cigana espanhola. Saias rodadas de cetim, espartilhos, leques, a taça de champanhe, o baralho. E as cores, né? O vermelho e o preto, que são tão marcantes. Exato. Embora essas cores também existam na simbologia de Exu na África, aqui elas dialogam direto com o imaginário europeu. O vermelho da paixão e do sangue, o preto do mistério, da noite, do perigo, até do diabólico. E essa estética toda tem uma função social, imagino. Muito forte. Ela permite que a médium, que muitas vezes é uma mulher pobre, negra, da periferia, incorpore e performe uma nobreza, uma riqueza e um poder que a sociedade nega a ela no dia a dia. É um ato de subversão através da elegância. Ok, então a gente tem um mapa,
Uma base banto para encruzilhada, uma camada de poder iorubá e uma roupagem de bruxa ibérica. Como que esse Frankenstein cultural, no bom sentido, ganha vida e se cristaliza no Brasil do século XX para formar a pombagira que a gente conhece? Bom, a peça final é o contexto social do Brasil urbano. A Umbanda, lá no início, buscava ser aceita pela sociedade branca e cristã. E para isso tentou se limpar, se distanciar da imagem da macumba. Certo. Então, criou-se uma divisão bem clara. A linha da direita, com entidades consideradas puras, evoluídas, caboclos, pretos velhos, que davam passes, conselhos morais. Mas a vida das pessoas não é só passe e conselho moral, né? Exatamente. A vida real é bagunçada. Tem problema de dinheiro, tem traição amorosa, raiva do chefe, desejo de vingança. A sujeira da vida humana precisava de um lugar para ser tratada. E aí entra a linha da esquerda. Exato. Para isso foi formalizada a linha da esquerda, com eixos e pombagiras. Eles viraram os especialistas no aqui e agora, nas paixões humanas. E a pombagira, especificamente, virou a depositária de tudo aquilo que a moral burguesa e cristã da época rejeitava numa mulher. Tipo o quê? A sexualidade livre, o poder de escolha, a independência financeira, a gargalhada alta, o deboche. Ela é a antítese completa da mulher bela, recatada e do lar. A fonte usa uma expressão muito forte para descrever o arquétipo central dela. A mulher da vida. É uma descrição bem direta. O arquétipo da prostituta, da mulher da rua. As histórias míticas das pombagiras, como Maria Padilha, Maria Mulambo, Sete Saias, quase sempre as escrevem como espíritos de mulheres que foram cortesãs, donas de bordel, Ou só mulheres livres. ou simplesmente mulheres que desafiaram as normas, que abandonaram maridos violentos e foram viver a própria vida. É uma inversão de valores espetacular. A sociedade diz, essa mulher não vale nada, é uma pária. E o terreiro diz, não, ela é uma rainha e vai te ensinar sobre a vida. Exato. É quase um ato de vingança poética contra a moralidade hipócrita, não? É exatamente uma vingança poética. O terreiro faz uma operação sociológica radical. Ele pega a figura feminina mais estigmatizada pela sociedade e a eleva ao status de rainha, de conselheira sábia e poderosa. A mulher da vida vira um sujeito de poder. Deixa de ser objeto de desprezo para se tornar um sujeito de poder. Por isso ela se torna a grande protetora das trabalhadoras do sexo. E, por extensão, um ícone de feminilidade combativa, livre, autônoma, para a comunidade LGBTQIA+, que também vive à margem e encontrou nela uma representação de poder que não pede licença para existir. Recapitulando então, a pombagira é essa síntese impressionante. Ela tem a sabedoria da encruzilhada do Impugila Bantugila, tem a força realizadora do Elegbara e Urubá, tem a magia ancestral da bruxa ibérica Maria Padilha e tem a alma e a voz das mulheres marginalizadas das cidades brasileiras. É um monumento vivo à resiliência cultural. Perfeito. Ela é a prova de que o sagrado, no panteão afro-brasileiro, não está numa pureza idealizada, mas na capacidade de viver, sobreviver e transformar a realidade, por mais dura que seja. É uma entidade que olha para a sexualidade e diz, isso é poder, não é pecado. Que olha para a feitiçaria e diz, isso é uma ferramenta legítima para quem não tem outras armas. Ela é, no fim das contas, A mulher da vida, que pela força da sua própria história se tornou deusa. para fechar, a análise nos deixa com um pensamento bem provocador. Leituras feministas mais recentes estão conectando a figura da pombagira a arquétipos ainda mais antigos, de deusas da sexualidade e do poder que foram reprimidas, demonizadas pelo patriarcado ao longo da história. Como a deusa semita Axera ou a Lilith, da mitologia hebraica. Exatamente, e isso levanta uma questão para a gente pensar. Será que a ascensão espetacular da pombagira no Brasil não faz parte de um padrão global milenar, onde o sagrado feminino, na sua forma mais livre, mais indomável, sempre encontra uma forma de ressurgir, não importa quantas vezes tentem silenciá-lo?